Vamos falar hoje sobre o culto perfeito. O culto perfeito. Qual é o culto perfeito? Seria com poucas pessoas para ficar mais aconchegante? Seria com muitas pessoas para ficar mais alegre? Seria com um pregador mais tradicional para se tornar mais sério? Ou seria com um pregador mais descolado para ficar mais moderno? Seria com a parede preta, com luzes, aquelas luzes bonitas, né? Como é que é o culto perfeito? Seria um culto em que as pessoas ficam quietas e falam uma de cada vez? Ou seria todo mundo falando junto, ou talvez falando em outras línguas que ninguém conhece? Como que é o culto perfeito? Será que o culto perfeito não pode ter criança para não fazer barulho? Ou o culto perfeito pode ter várias pessoas? O culto perfeito tem que ter distanciamento social? Todos de máscara? É por causa da situação, né, que estamos vivendo. Como é o culto perfeito? Ele é numa sala de uma casa, com poucas pessoas, ou o culto perfeito é numa igreja com campanário? Sabe o que é campanário? Aquela torre que tem nas igrejas assim, né? Antigamente tinha um sino lá, para algumas igrejas, né? Nas igrejas do leste europeu tem um galo, né? Aquele galo de norte, né? Leste, oeste, norte, sul, indicando a direção, né? Por que tem aquele galo? Aquele galo é para lembrar que quando o galo cantou pela terceira vez, ou pela segunda vez, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Aí então aquele galo é para quando os crentes entram na igreja, ó o galo. Você pode negar a Jesus, lembre-se do galo. Algumas igrejas preferem cruz, para lembrar de Cristo Jesus, né, na cruz. Qual é o culto perfeito? Nós voltamos ao nosso estudo de Eclesiastes, capítulo 5. Salmos é no meio da Bíblia, daí vai indo para aí mais adiante, você vai achar Eclesiastes. Eclesiastes, que quer dizer o pregador. A gente já sabe que é Salomão. E nós aprendemos aqui sobre o culto perfeito. Qual é o culto perfeito? Eu já vou adiantar para vocês aqui como é o culto perfeito segundo esse texto. O culto perfeito é realizado em silêncio. O culto perfeito é realizado em obediência. E o culto perfeito é realizado em temor. Silêncio, obediência e temor. Esse é o culto perfeito. Ele independe de todas essas coisas que eu falei. Você pode estar na sua casa sozinho, lavando a louça e praticando o culto perfeito. E quando nós estamos junto com os irmãos, a receita não muda. Silêncio, obediência e temor. Você pode praticar isso aonde você estiver. Viajando no seu carro, arando a terra, né, daí? Arando a terra, em cima do tratorzinho lá, debaixo, o seu trator
tem vidro assim, com ar-condicionado, somzinho, ambiente, nada disso, é o solzão mesmo, né? Pode estar lá furando o chão, né, seu Diniz, para colocar o mourão. Você pode estar lá praticando seu culto perfeito, em silêncio, em obediência e em temor. Esse é o culto perfeito. Arrancando o café que a gente já plantou. Minha esposa já está preocupada com o preço da banana, como que vai ser? Secou tudo, né? Então, em Eclesiastes capítulo 5, nós aprendemos sobre o culto perfeito. Vamos ler o versículo 1. Alguém pode ler? Em silêncio. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé. É uma forma de dizer, toma cuidado. Toma cuidado. Você não está entrando numa churrascaria, você não está entrando numa boate, você não está entrando numa casa de um prostíbulo, você não está entrando no show do milhão, você está entrando na casa de Deus. Pode ser na sala da casa de uma pessoa, onde tem culto, né? Pode ser numa igreja grande, com campanário que eu falei, pode ser uma igrejinha pequenininha, não importa, é a casa de Deus, onde se reúne o povo de Deus para falar das grandezas de Deus, para exaltar a Deus. Guarda o teu pé, fique em silêncio, é melhor você ouvir. Aqueles sacrifícios que as pessoas entregavam, né? Fazer aquelas filas assim com os animais. Imagina quantas conversas que ficavam lá antes de chegar no templo, né? Aquelas procissões de pessoas que vinham de tantos lugares, porque o sacrifício não podia ficar oferecendo em qualquer lugar, tinha que ser, pelo menos os das 5 festas do povo de Israel, era ali. Então havia uma confluência, uma aglomeração de pessoas. Imagina, como é que vai? Faz um ano que eu não te vejo. E aí aquelas conversas todas, muitas vezes tolices, né? De pessoas que oferecem sacrifícios, mas não ouvem a voz de Deus. Então a casa de Deus é um lugar não de gente papuda, vem contar vantagem. Não, é um lugar sagrado, um lugar onde nós vamos ouvir a voz de Deus, onde nós vamos ter comunhão com os irmãos. Esse é o culto perfeito. Versículo 2, alguém pode ler? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Não te precipites. Não fica precipitado. Antigamente não podia falar dentro da igreja. Eu peguei essa época ainda. Não podia falar. Tem que chegar na igreja e ficar em silêncio. O que a gente ouvia na igreja era assim, porque os crentes, eles, como você não pode falar nada com ninguém, né? Vamos ler a Bíblia. Eles ficavam lendo a Bíblia, uns ficavam orando, né? Muitos chegavam mais cedo mesmo, porque não era tão fácil, né? Não pegava o carro e chegavam na igreja assim, não, eles chegavam cedo, e aí eles ficavam lá, todo mundo em silêncio. Nós temos um dirigente aqui da igreja que ele fica assim, ele fica em silêncio, e todo mundo que está conversando começa a parar, né? Sabe o que é esse dirigente? É difícil. Aí fica todo mundo incomodado assim, né? Um incômodo bom, né?
silêncio. Tem um hino cantado em corais, né? Que era assim: silêncio, silêncio, nenhum cochichar, atento às palavras que estão a pregar. Hino bonito. Aí o coral cantava assim, aí eles cantavam uma parte pianíssima: silêncio, silêncio. A congregação só ouvia se ficasse em silêncio. É bonito, né? É um lugar assim. Os católicos mantiveram isso. Os católicos são muito respeitosos nas missas. Acho que ainda são, não sei. Eu acho até interessante porque quando eu vou em alguma cidade, talvez costume de alguns, e eu vejo as catedrais, eu gosto de entrar nas catedrais para ver a arquitetura e tudo mais. É um lugar que perde sentido, um monte de turista entrando ali, mas você vê lá no canto um ou outro ajoelhado, né? Fico imaginando assim, tanto turista aqui, cadê o meu silêncio, minha privacidade? Silêncio, versículo 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz de toda a multidão das palavras. Muitas ocupações durante a semana, muitos projetos, investimentos, planejamentos. Você já teve isso? Então, a igreja é o lugar onde a gente para, dá uma freada, uma desacelerada. E a igreja é o lugar onde nós podemos manter uma calmaria da alma. Algumas igrejas mudaram a fórmula. A igreja é uma coisa muito agitada em alguns lugares. A gente já fica agitado no dia a dia. As pessoas não conseguem parar para ouvir, para pensar, para refletir. Mas o culto perfeito exige poucas palavras. O culto perfeito exige uma mudança de hábito semanal. Muitos trabalhos, muitos sonhos. Você fica sonhando, pensando no seu dia a dia, tentando multiplicar o seu pouco dinheiro, tentando fundamentar a sua vida nas coisas desse mundo. A igreja não. Do muito falar, palavras nécias, muita tolice no dia a dia. Nossa vida, ela se preenche mais com tolices do que com sabedoria. Então a sabedoria de Deus, ela vem desse culto perfeito que exige o silêncio da alma. Exige você desacelerar, parar. Isso faz bem para aquele que é exercitado nessa prática. Para quem não é exercitado nessa prática, é enfadonho. Igreja é uma coisa muito cansativa. Eu quero agitação. Então, meus irmãos, culto perfeito não é alcançado por muitas pessoas porque elas não aprenderam a ficar em silêncio, ouvir a voz de Deus. Mas é um homem igual a mim, é verdade. É um homem que também está aprendendo a ficar em silêncio. Mas é um homem que não está falando das palavras dele, está falando das palavras de Deus. Se Deus não quisesse mestres, professores, pregadores, Ele não colocaria, mas Ele colocou na igreja. Então, uma parte importante do culto é uma pessoa falando e os outros ouvindo. Uma parte importante do culto. Qual é o nosso segundo ponto mesmo? Obediência. A primeira parte é em silêncio. Ainda falando em silêncio, Jesus fez milagres. Jesus, aos 12 anos de idade, deu um susto nos pais dele.
porque eles moravam no norte do país e adoravam ao sul. 250 quilômetros de viagem a pé. E claro, a criançada brincava uma com a outra, né? Jesus com 12 anos, talvez estava junto com os amiguinhos e os pais despreocupados, de repente. Ô Zé, a Maria, né? Ô Zé, onde que está o Jesusinho? Ué, não estava aí com a molecada? Não estou vendo. Ah, Zé, a gente vai ter que voltar lá no templo, porque o menino se perdeu. Ah, menino danado. Aí eles foram atrás do menino. E o menino estava lá no templo. Aí pediram permissão. Ô Zé, entra lá porque mulher não pode entrar, né? E o José foi lá, entrou lá. E Jesus estava lá, brincando com a criançada. Ô moleque danado, era isso? Não. O que ele estava fazendo? Ele estava no meio dos doutores da lei, sentado lá, né? Ele sentava assim. Ele não estava ensinando como alguns pensam. Jesus não estava ensinando. Jesus estava perguntando, fazendo perguntas, ouvindo. É isso que ele estava fazendo. Ô meu filho, você mata a gente de preocupação. Olha, eu deveria estar aonde? Na casa de quem? Do meu pai. Como que dando um recado. Se vocês não me encontrarem em lugar nenhum, não perca tempo procurando aqui e ali. Eu vou estar onde eu deveria estar, na casa do meu pai. Isso marcava Jesus, né? Sabe o que a Bíblia diz? Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Maria não tentava entender o que estava acontecendo. Ela simplesmente ia guardando tudo aquilo no coração. Ela ia observando as atitudes de Jesus. Porque é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Talvez a gente precisa fazer um pouco como Maria, a mãe de Jesus. Guardar as coisas no coração. A gente tem muita pergunta, muita opinião sobre tudo. Mas pode guardar um pouco no coração. Porque esse é a característica do culto, silêncio. Não te precipites com a boca. Não sejam poucas as tuas palavras. Do muito falar é que vem as palavras tolas. Aprenda. Vamos lá para o culto perfeito, que deve ser em obediência. Nós precisamos obedecer. Nós não estamos no culto, ouvindo aos cultos, para nós ouvirmos mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, mas à medida que você ouve, você obedece. O que a palavra de Deus está nos ensinando. Versículo 4. Alguém pode ler? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Havia uma regra muito clara para os judeus, para o povo de Israel, sobre votos. Eles podiam fazer votos. O voto é uma promessa. O voto é uma entrega de bens, é quase que um contrato com Deus. Eu vou fazer isso e vou te dar isso. Foi Isaac que falou que se o Senhor me abençoar, tudo que dos meus rendimentos eu te darei 10%. Era um voto que ele fez. Os votos são importantes, mas não tão importantes quanto as pessoas querem que sejam. Deixa eu me explicar. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor faz voto? Eu falo, não faço e não vou fazer. Pastor, que coisa é essa? Você está escandalizado comigo? Eu estou escandalizado com você, que confia em mim, que acha que eu posso dar uma palavra para Deus e cumprir. A
palavra de Deus diz que você não precisa fazer votos. E eu carimbei isso na minha vida. Eu carimbei isso na minha vida. Eu não prometo nada. Eu não prometo nada. Pastor, mas só os prefeitos para não promete? E você viu no que deu, né? Lá em Levítico 27, você pode estudar à vontade sobre isso. Você pode pegar uma chave bíblica, você pode pegar no seu celular, no seu computador e digitar a palavra voto e ver quantas vezes aparece e vai estudando cada referência. Eu não prometo nada, porque há muitos votos e poucas promessas. Se nós tivéssemos o tanto de missionário que votaram no leito de hospital, nós já teríamos alcançado o mundo, de tanto missionário que você teria. Porque as pessoas no hospital falam: se eu sair daqui eu vou entregar minha vida completamente ao Senhor, eu vou ser um missionário. Se eu sair daqui, eu vou dar grandes rendimentos para a obra de Deus. Se eu sair daqui, eu vou tratar minha esposa como um cristalzinho assim, vou ser tão bonzinho com ela. Eu vou educar os meus filhos, não vou perder uma noite, eles não vão para a cama sem eu ensinar a palavra de Deus. No leito do hospital, meus irmãos, sai cada coisa linda, maravilhosa. Na cadeia também, que os caras prometem. Deve prometer um monte, né? Meus irmãos, eu não faço voto. Agora, a palavra do Senhor diz que você não precisa fazer votos. Mas se você fizer, você está enroscado. Então, isso é com você. Se alguém perguntar para mim, eu devo fazer voto? Eu falo, é com você. Você faz os votos que você quiser diante de Deus. Mas não vem me colocar no seu rolo. Eu não sou fiador de votos. Porque a palavra é sua. Você sabe se você vai conseguir cumprir o que você está falando para Deus? Pode ser algo muito pesado para a sua vida. Eu dou graças a Deus porque a gente pode fazer algumas coisas para o Senhor. Tudo passa a ser lucro, porque nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor para fazer aquilo que Ele quer. Quando você fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, que diz aqui, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Agora veja o versículo 5, alguém pode ler? É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Eu estou aí, ó. É melhor você não dizer nada. Mas as pessoas espirituais, os grandes servos de Deus, eles fazem grandes votos. Parabéns para eles. Fazer os grandes votos para Deus. Então é melhor que você não vote do que você votar e não cumprir. Mentiroso eu já sou. Por natureza. Por natureza eu já sou mentiroso. Porque eu vim de Adão. Agora, se eu fizer votos, aí eu posso ser, além de mentiroso, dissimulado. Dissimulação quer dizer fingimento. Você fingir uma espiritualidade, nesse caso, né? Ninguém sabe se você cumpriu o voto ou não, é só Deus quem sabe. Esse é o culto perfeito que eu entendo. É obediência ao Senhor. O Senhor Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. O amor seu, que é o culto perfeito, diante de Jesus, está na obediência. Meus irmãos, para que eu vou fazer voto se a palavra de Deus já tem coisas demais que eu não consigo cumprir? Eu ainda vou colocar mais uma coisa que eu não vou conseguir cumprir? Então, em vez de votos, conheça os versículos, conheça as ordens do Senhor. Por exemplo, por que um judeu faria um voto
se ele já tinha 613 mandamentos para cumprir? Um voto é o excedente, é o extra. Colocar sobre si uma coisa a mais. Aquele que tem os meus mandamentos, não aquele que tem os seus votos, mas os meus mandamentos. Você já tem suficiente na palavra de Deus para seguir. Mas fazer a obra de Deus, do que encher a boca e o ouvido das pessoas dizendo: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro para a obra de Deus, e depois não sai nada. O tempo está passando, porque a gente ouve o segredo de muitas pessoas. Ô pastor, eu estou querendo fazer isso, eu vou ser mais fiel, eu estou meio desligadão, eu vou ser mais fiel. Eu estou ouvindo tudo, mas não sou Deus, estou só ouvindo. E sabe qual crédito que eu estou dando? Nenhum. Então desculpa se você está segredando para mim as suas promessas. Eu não estou te dando crédito. Eu não estou te dando crédito, porque eu já vi vários assim, várias pessoas prometendo isso, prometendo aquilo. Eu falei: puxa vida, agora vai ser bom demais, isso é muito bom para o meu ministério, para a igreja e tudo mais. Não estou dando bola para você, tá? Desculpa aí, você está gastando saliva. Então não faça votos para mim. Se você quiser fazer para Deus, faz, mas para mim não faça, que eu não estou acreditando. Porque muitos falam: eu vou, e não vão. E muitos não falam nada e estão lá. Isso vale muito mais. Jesus já nos ensinou sobre isso. Esse é o culto perfeito. Obediência, não promessas. Obediência. E temor. O culto a Deus perfeito é com temor. Versículo 6. Alguém pode ler? Não fiquem chateados comigo. 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi ele. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Ou seja, quem prometeu foi você. Eu não tenho nada a ver com isso. Você que prometeu, e agora você não está conseguindo cumprir o que você prometeu, então a sua boca te fez culpado. Não consintas, não dê essa abertura para a sua própria vida de mais um pecado, porque pecados nós temos. Mas além disso, mais um pecado de prometer uma coisa que você não vai cumprir. Vende sua casa, investe o seu dinheiro 100%, não promete nada para a igreja, não promete nada para ninguém. Faz o que você quiser com o seu dinheiro. Você não está preso para nada. Não pergunte para mim: o que eu faço com os meus dízimos atrasados? Posso parcelar? Não pergunte isso para mim. Eu nem sei quem dá e quem não dá dinheiro nessa igreja assim. Quanto dá? Nós não temos a prática de listagem. Não somos fiscais da Receita Federal. Isso é você e Deus. É você que resolve a sua vida. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Ou vai sair aí um processo que eu vou ganhar. Ora por mim, pastor, porque tantos por cento vai para a igreja. Você está me subornando. Você está me subornando. Olha, faz o que você quiser com o dinheiro. Aprenda com 2 pérolas chamadas Ananias e Safira. A Safira é o nome, inclusive, de uma pedra preciosa, né? Aprenda com eles. Eles não eram obrigados a dar nada, não é verdade?
Eles tinham que dar alguma coisa para a igreja? Não. Eles que falaram: vendemos a casa por 300 mil, a propriedade por 300 mil, e aqui tem 300 mil. Por que você fez isso? Né? Você vendeu por mais, mas você não precisava dar nada, mas já que você falou e mentiu, você mentiu contra o Espírito Santo. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Sem razão, né? Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Aí começa a dar tudo errado na sua vida. Ah, Deus está irado comigo. Por que será? Então, esse aqui ainda é relacionado a votos, mas nós queremos enfatizar que o culto perfeito é com temor. Nós precisamos temer diante de Deus. Pessoas que fazem votos, ou elas são muito temerosas, ou elas são muito tolas. Porque uma vez que você faz um voto, e se for diante das pessoas, aí você tem por testemunha as pessoas ainda. Por isso que batismo, meus irmãos, não é uma coisa à toa. Batismo não é uma coisa à toa. Não é um mergulho que alguém te coloca na água e tira assim. Por exemplo, essa é a minha opinião, é do Joãozinho também, como líder, né? Nós não fazemos batismos secretos. Nós não estamos em época de perseguição. Nós não fazemos batismo secreto. Eu quero batizar, mas não precisa levar as pessoas. Tem que levar a pessoa sim. E tem que levar pessoas que te conhecem. Porque o batismo é você dizendo para todos: agora eu sou de Jesus. Eu morri para o mundo e ressuscitei para uma nova vida. Se vocês me virem andando na velha vida, vocês são testemunhas que eu mereço a disciplina do Senhor. Batismo não é coisa à toa, não. Batismo é uma coisa muito séria. Então não consintas que a tua boca te faça culpado. Então a gente já faz votos mesmo, irmãos. De alguma maneira a gente já faz votos. Quando você se torna membro de uma igreja, você já está fazendo voto. Eu prometo. Quando você casa, você já faz votos. Eu prometo. Você já está fazendo votos em diversas situações da sua vida. Mas você precisa ser temeroso, temer a Deus, porque Ele é o juiz. Versículo 7, alguém pode ler? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Ele volta a falar desse assunto do gabarola. Sabe o que é gabarola? Na Bíblia tem essa palavra, gabarola. É o que se gaba, é o papudo, o linguarudo, é o que fala: eu sou, eu faço, eu aconteço. Essa é a pessoa que se vangloria. Na multidão dos sonhos, das palavras também, né? Há vaidades, coisa vazia, gente que fala demais, gente que promete demais, gente com um monte de planos, coisa vazia. Tu, porém, teme a Deus. Esse sim. Às vezes é a pessoa calada, não está falando nada, mas é um grande servo de Deus, porque ele está temendo a Deus. Zacarias, o pai de João Batista, ele temeu, não sei se ele temeu a Deus, na verdade ele ficou atemorizado de Deus. Quando o anjo apareceu para ele e falou que ia acontecer, ele caiu na besteira de fazer uma pergunta para o anjo: como que isso vai acontecer, sendo que a minha velhinha é velha? Como que isso vai acontecer? Ela não vai ter filho. Você não vai falar, só vai falar daqui 9 meses.
Ficou 9 meses, né? E não tinha um intérprete. 9 meses de silêncio. 9 meses sem falar nada. Aí quando nasceu o filho, queriam colocar um nome, né? Exato, mas aí ele falou como? Pegou a plaquinha, escreveu João. Que João? Não tem ninguém. Quem coloca nome no filho de João? Meu pai. Seu pai. Fala João. Depois que colocou o nome de João, aí o zip foi dezipado. Aí ele conseguiu falar. Meus irmãos, temer a Deus. Quem fala muito pode ser silenciado por Deus. Temor a Deus, é isso que nós devemos ter. Então esse é um culto perfeito. Silêncio, obediência e temor. E para nós encerrarmos aí, porque as crianças já vão vir, Mateus, vamos ler Mateus 4:10. Nós estamos falando de culto perfeito, né? Mateus 4:10 diz assim, é a tentação de Jesus. Então eu estou comendo várias coisas aqui, estou indo para o final da tentação. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Esse é o culto perfeito, culto só a Deus. Você não tem que falar nada para ninguém, é para Deus que você tem que falar. Mateus 15:8. Culto perfeito nós estamos falando. Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De novo aí, né? Muitas palavras não combinam com culto perfeito. Agora Lucas 2:37. Lucas 2:37. Fala daquela mulher, né? A viúva que estava lá no templo. 37. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Uma mulher silenciosa, mas adorando no culto perfeito. E constante, hein? A mulher estava há muitos e muitos anos, podia ter casado de novo, mas não quis. Foi servir ao Senhor no templo. E também, a última referência, João 4:22. Nós estamos falando de culto perfeito. João 4:22. Jesus falando com a mulher samaritana, lá naquele poço, não é? Jesus disse para ela assim, 4:22, João: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falando para aquela mulher, né, que está certo, a adoração não é fora de Jerusalém, a salvação vem dos judeus, foi assim que Deus escolheu. Mas uma boa notícia para a senhora aí, para a mulher, né? Vai chegar um dia, já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar como? Em espírito e em verdade. Deus abençoe os irmãos que sejam mais silenciosos na sua alma, mais obedientes no seu coração e mais temerosos diante de Deus. Vamos orar? Tem mais uma música para encerrar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a adorarmos de maneira verdadeira, de maneira real, que é em silêncio, em obediência e em temor ao Senhor. Agradecemos por Jesus Cristo, que é a razão da nossa adoração. Em nome dele nós oramos. Amém.